Olá, terceiros anos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós estamos iniciando o quarto bimestre com o 11º período. Esse, que foi um ano de muitas dificuldades, de muitos desafios, mas estamos chegando à reta final, o quarto bimestre, e eu gostaria de parabenizá-los, pelo empenho, pela determinação, pela força, que vocês estão tendo de estar dando continuidade esse ano, com tantos obstáculos, mas sem perder jamais o foco e o olhar a esse objetivo de vocês, que é vencer, realmente, e vai dar tudo certo. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de convidá-los, a quem ainda não se inscreveu no canal Jaf Conecta, que faça isso, que curta os vídeos, compartilhe com os colegas. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, evolução. Um assunto muito importante para a biologia. Existe uma frase de um biólogo evolucionista que diz: nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Isso tem total sentido, porque nada na biologia é estudado sem esse estudo evolutivo, sem o estudo das relações entre os seres vivos. Quando nós estudamos as classificações dos seres vivos, estudamos as características dos seres vivos, tudo isso é à luz da evolução, é feito comparações entre espécies dos ancestrais, espécies atuais, Então, realmente é uma frase que faz muito sentido e tem esse papel muito importante na biologia, a evolução. Mas o que é evolução? Evolução nada mais é do que mudança. Evolução é mudança, evolução é transformação, conjunto de transformações sofridas pelos seres vivos ao longo das eras, e essas são selecionadas positivamente pelo meio. A gente vai falar bastante sobre isso, iniciando hoje uma aula introdutória falando sobre os conceitos, sobre as teorias evolucionistas, mas dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre como era antes, antes dessa formulação desse pensamento evolucionista, da teoria evolucionista, existia um outro pensamento, que era o pensamento fixista. Inclusive, alguns evolucionistas eram fixistas, eram criacionistas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito. O termo fixismo vem de fixo, algo fixo, algo imutável, ou seja, algo que não muda. Então, o conceito de fixismo é ser seres que são fixos, imutáveis e que da forma que surgiram permanecem até hoje. O evolucionismo, inicialmente chamado de transformismo, vem para derrubar essa ideia, combater essa ideia, que não foi fácil, visto que o fixismo ele é alinhado com o mesmo pensamento criacionista. Criacionismo ele não é uma teoria, criacionismo é uma linha de pensamento e ligado à questão de fé. O que é o criacionismo? Afirma que as espécies elas foram criadas por um ser divino, como vocês podem ver na imagem acima. Porém, a ideia do transformismo ela vem derrubar, combater essa ideia do fixismo. Existiram já, hoje não tanto, mas já existiram muitas polêmicas acerca do evolucionismo. Existem muitos mitos, mitos do tipo, o homem veio do macaco. Existiram vários mitos. Se eu acreditar na evolução, eu não vou estar acreditando em Deus, eu vou ser um ateu, São discussões que hoje não faz mais sentido. Inclusive a própria Igreja Católica, ela escreveu uma carta se retratando contra essas perseguições que ocorreram, visto que a evolução é um fato, ela existe, e ponto. E aí nós temos o evolucionismo, ou transformismo, que afirma que as espécies elas sofrem mudanças ao longo do tempo e que existem relações entre essas espécies. Aqui, se vocês observarem nessa imagem, essa imagem acima, vocês estão vendo que eu tenho aqui as borboletas que, ao decorrer do tempo, elas não sofreram mudanças. E aqui a gente tem, por exemplo, as borboletas que sofreram mudanças ao longo do tempo e que existem relações entre elas. Então, são dois conceitos importantes aí do evolucionismo, que é o assunto de hoje. Mas vamos falar um pouco sobre as teorias evolucionistas. Existiram várias pessoas
que se dedicaram aos estudos da evolução, alguns mais famosos, outros nem tanto, porém todos com a sua importância. O primeiro deles é Lamarck, né? Nós temos aí Jean-Baptiste de Monnet, né? O nome dele não era Lamarck, ele ficou conhecido como Cavaleiro de Lamarck. Ele era, né, um naturalista francês que também era fixista, né? Passou a mudar a sua ideia depois de estudar moluscos. Lamarck, ele escreveu seu livro em 1809, um livro chamado de Filosofia Zoológica. Nesse livro ele vem dar as primeiras informações, as primeiras ideias evolucionistas que tiveram um papel, tem um papel muito importante na história da evolução. Lamarck, ele foi o primeiro a propor uma teoria sistemática da evolução. Foi o primeiro evolucionista, né, a tratar da evolução de forma concreta. Existiram outras pessoas antes que já abordaram, que já comentaram, mas ele foi o primeiro a propor isso como uma teoria dentro de uma sistemática. Para Lamarck, não existe extinção. As espécies que são para ele todas iguais, né? Para Lamarck, as espécies elas não têm diferenças, não existe variação entre as espécies, é uma das ideias de Lamarck, e para ele as espécies elas não se extinguem, elas se transformam, né? Essa é a visão de Lamarck. Lamarck fundamentou a sua teoria em dois princípios básicos. O primeiro princípio é a lei do uso e desuso. O que diz essa lei? Segundo essa lei, as espécies de seres vivos, elas, quando usam determinado órgão de mais ou de menos, eles têm uma tendência a desenvolver-se ou atrofiar. Então, a lei do uso e do desuso, resumidamente, diz: o que eu uso de mais se desenvolve, o que eu uso de menos atrofia. O outro princípio de Lamarck diz que essas características novas, né, essas transformações que ocorrem pelo uso de órgãos ou pelo desuso deles, elas são características adquiridas que são repassadas aos seus descendentes, né, em uma geração próxima. Então, essas foram, né, os princípios básicos de Lamarck. A evolução, segundo Lamarck, ela atende esses princípios e a sua relação com o ambiente é a seguinte: ocorrem mudanças ambientais, essas mudanças ambientais geram nos seres vivos uma necessidade de adaptação. Essa necessidade de adaptação vai causar modificações nos indivíduos. O que isso significa? Né? Aplicando a lei do uso e desuso, quando ocorre uma determinada mudança ambiental, aqueles seres vivos sentem uma necessidade de se adaptar, de se transformar. Para isso, eles usam de mais ou usam de menos determinados órgãos, né? E isso vai fazer com que ocorra uma modificação nos seres vivos. Então, o princípio de Lamarck está baseado nisso. E essas características novas, elas são passadas aos descendentes. Essa visão de Lamarck, né, é uma visão que afirma que o meio ele provoca mudanças, né? Essas mudanças são dirigidas aos indivíduos, e isso numa visão, numa necessidade de adaptação. Então, em questões, né, do Enem ou outras questões, qualquer questão que afirme fale de necessidade de adaptação, com certeza isso é um pensamento de Lamarck. Fica aí a dica, né, para as questões. Outro evolucionista, né, que nós vamos falar hoje é Darwin. Né? Todo mundo já ouviu falar, já conhece Darwin. Charles Darwin, e por coincidência ou não, nasceu no ano que Lamarck publicou a sua teoria, 1809. Ele viveu entre 1809 e 1882. A teoria de Darwin, ela está fundamentada numa frase, né, que é a seleção natural. Né? Então, Darwin, claro, né, teve na sua época, né, teve na mesma época o pensamento que ele estava desenvolvendo, evolucionista, ele teve também, né, o Wallace, que também era um evolucionista, que tinha um pensamento afim com Darwin. Mas Darwin, né, como foi que houve a sua teoria? Por que ficou tão famoso? Ele revolucionou, né, na realidade, essas ideias evolucionistas, claro, com a luz do que Lamarck já havia proposto. Ele foi um naturalista inglês, né, desenvolveu a sua pesquisa durante 20 anos. Isso, né, foi iniciado basicamente quando ele fez uma viagem de 5 anos, né, num navio Beagle.
Essa viagem ocorreu em 1831 a 1835. Inclusive, né, ele veio ao Brasil, como vocês podem observar no mapa acima, né? Aí ele começou a sua viagem pela América do Sul, Oceania, e nessa viagem ele fez coletas, né, de vários espécimes, de ossos, de seres vivos, de plantas, né, em várias anotações. Uma dessas viagens, né, um desses locais que andou foi a Ilha de Galápagos. Na Ilha de Galápagos ele fez várias observações, entre elas uma observação muito famosa que foi a dos tentilhões, né? Ficou conhecido como os tentilhões de Darwin. O que foi que Darwin percebeu nisso? Ele percebeu que nesse arquipélago existiam uma espécie de aves, né? Esse grupo de aves que eram, claro, com características diferentes e o seu bico era de acordo com a disponibilidade de alimento que a ilha fornecia. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui um bico mais grosso, né? Esse bico normalmente eram de aves que se alimentavam de sementes duras. Esses com um bico mais fino se alimentavam de pólen ou de outras frutinhas, outras coisas mais pequenos insetos em frestas de madeira. E aí, Darwin observou que cada ser vivo estava adaptado ao seu ambiente, né? Ao ambiente em que, né, eles estavam vivendo. Mas quais são esses princípios? O que é que afirma, né, a seleção natural? A seleção natural, primeiro, ela afirma que, para Darwin, as espécies elas apresentam variabilidade. A gente já tem aí uma diferença em relação a Lamarck, a teoria de Lamarck também é evolucionista. Lamarck afirmava que as espécies eram todas iguais, né? Mesmo sendo da mesma espécie, mas eram todas iguais. No caso de Darwin, não. Darwin afirma que as espécies elas são diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Nós, por exemplo, somos da espécie Homo sapiens sapiens, mas todos nós somos diferentes, né? Ou seja, dentro de uma mesma espécie existe variabilidade. Outra afirmação importante de Darwin é que as populações mantêm-se constantes ao longo do tempo, devido ao alto índice de mortalidade. As espécies também têm uma grande capacidade de reprodução. Claro, seres da mesma espécie, né, têm uma capacidade de reprodução. Esse é o conceito de espécie, que aprendemos no segundo ano. Outro conceito importante é que nas espécies, nos grupos de populações, existe uma grande luta pela sobrevivência. E essas espécies, elas vêm também de um ancestral comum. É uma outra observação importante, né, que, de acordo com o fixismo, né, lá no início da aula a gente falou que não existem relações entre as espécies. E a gente sabe hoje que sim, né, que existem relações. Uma espécie, né, tem características semelhantes, principalmente se elas têm um ancestral comum. É o que acontece entre nós e os macacos, né, que foi mal compreendido na época e se falava muito que Darwin havia afirmado que o homem veio do macaco, o que é uma grande mentira, né? Darwin nunca afirmou isso. Ele afirmou que as espécies, né, o homem e o macaco, têm características em comuns. E a gente vai ver isso quando estivermos estudando as evidências da evolução. E por último, a gente tem aqui a afirmação mais famosa, né? Os indivíduos aptos conservados por seleção natural têm maior chance de reprodução. Traduzindo, existe uma afirmação equivocada que diz: os mais fortes sobrevivem. Na realidade, não são os mais fortes. Para a evolução, são os mais adaptados ao ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que quem é mais evoluído? O homem ou uma esponja do mar? Uma esponja, aquele primeiro animal, o animal mais simples que vive no mar. Certamente, se a gente for observar pela complexidade, né, do ser, vamos dizer que o homem é mais evoluído. Mas não. Será que você conseguiria viver nas condições que a esponja vive? Fixa, fazendo filtração, né, naquelas condições? Claro que não, né? A nossa organização corporal ela não é feita para viver naquele ambiente. Então, na realidade, não existe ser mais evoluído ou menos evoluído, né, entre espécies diferentes. Na realidade, existem espécies que são mais adaptadas, né, à sua condição, ao seu ambiente. Então, essa afirmação é muito comum a gente escutar, né? O homem é mais evoluído, é o ser mais evoluído, mas na realidade, cada espécie é adaptada ao seu ambiente, à sua forma de viver. Dando continuidade, né, comparando aí aquele pensamento que a gente falou de Lamarck, para Darwin, entre as espécies existe variabilidade.
ocorrem mudanças ambientais, assim como ocorre também na visão de Lamarck. Essas mudanças ambientais, elas vão selecionar aqueles seres com características mais vantajosas dentro de uma mesma espécie. E aí observe, para Lamarck, o meio ele provoca mudanças. Para Darwin, o meio seleciona, daí a expressão, né? A seleção natural. O meio ele vai selecionar aqueles seres com características mais adaptadas àquela situação. Para a gente compreender isso de uma maneira mais didática, né, a gente vai falar um pouco de um exemplo que ficou muito famoso. Esse exemplo é o exemplo das girafas, né, que, por incrível que pareça, nem Lamarck nem Darwin falaram de girafas. Né? Professora, mas por que esse exemplo é tão famoso? Um jornalista, né, querendo explicar e dar as diferenças entre os pensamentos de Lamarck e de Darwin, ele usou esse exemplo da girafa. E ficou tão fácil, ficou tão claro, né, tão didático, que os livros adotaram. Né? E aí todo livro fala do exemplo das girafas. Mas bem, qual é a diferença na visão de Lamarck e de Darwin em relação ao pescoço das girafas? Né? Lamarck, como eu já falei anteriormente, ele baseou a sua teoria em alguns princípios. Primeiro princípio, que as espécies elas não têm variabilidade, elas são todas iguais. Segundo princípio, lei do uso e desuso. Terceiro princípio, transmissão das heranças adquiridas. E aí, se a gente observar essa imagem, vocês percebem tudo isso. Primeiro, né, existiam antigamente, todas as girafas eram de pescoço curto. Isso na visão, né, de acordo com os princípios de Lamarck. E aí, essas girafas de pescoço curto, houve uma mudança ambiental e essas girafas sentiram uma necessidade de adaptação. Né? Lembra lá da história da necessidade de adaptação. E aí, o que ocorreu? Essas girafas passaram a esticar o pescoço para alcançar, né, a árvore, as folhas mais altas. E aí, com isso, pela lei do uso e desuso, o que usa de mais se desenvolve, o que usa de menos atrofia. Elas usaram tanto o pescoço que o pescoço cresceu. E essa característica nova, adquirida, foi passada aos descendentes. E isso é a visão, né, a explicação para o pescoço das girafas. Segundo Lamarck, o que Lamarck diria? E o que Darwin diria? Primeiro, Darwin afirma que as espécies elas são diferentes, ou seja, existe uma variabilidade entre as espécies. Então, tanto existiam girafas de pescoço curto, como existiam girafas de pescoço longo. Houve uma mudança ambiental e o meio selecionou as girafas de pescoço longo, visto que as girafas de pescoço curto elas tinham características em desvantagem em relação àquelas que tinham pescoço alto. E aí, essas girafas que foram selecionadas têm sucesso evolutivo, se reproduziram e suas características permaneceram. Então, com esse exemplo das girafas, a gente consegue perceber as diferenças entre Lamarck e Darwin. Falando um pouquinho disso ainda, a gente vai falar um pouco agora sobre as evidências da evolução. Né? Evolução já foi muito polêmico, como eu já falei no início da aula de hoje, porém, existem ideias irrefutáveis, né, que vão certamente reunir evidências que vão provar, né, que realmente a evolução existe. E que evidências são essas? Aí nós temos fósseis, anatomia comparada, análises bioquímicas, órgãos vestigiais, adaptações do indivíduo ao meio, são alguns, né, das principais evidências da evolução. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, fósseis, né? É considerado fóssil qualquer indício ou presença de um organismo que viveram em tempos remotos. Normalmente a gente usa, né, essa expressão de fóssil a osso, mas uma pegada, uma folha, qualquer objeto que foi protegido, né, fossilizado, que é o processo de formação dos fósseis, e que conte alguma coisa, que dê uma informação, é um documento. Né? Fósseis é um documento histórico. E ele foi o primeiro e o principal, né, indício de que as espécies elas sofrem mudanças. Outro conceito, outro indício, é a anatomia comparada, que estuda as características, as similaridades, as características semelhantes, né, e diferenças entre as espécies. Aí nós temos aqui as estruturas homólogas. Observem essa imagem acima. Nós temos aqui o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Se vocês observarem bem, vocês vão encontrar os mesmos ossos.
húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo. Aqui na pata do cavalo encontramos os mesmos ossos, na asa do morcego encontramos os mesmos ossos e na nadadeira da baleia também, né? Pasme, mas encontramos os mesmos ossos, né? Com as mesmas denominações. Por que isso ocorre? O que esses animais eles têm em comum? Todos eles são mamíferos, né? Então, esses animais eles têm características que a gente chama de estruturas homólogas. São estruturas que têm origens embrionárias semelhantes, mesma origem embrionária, eles todos fazem parte do mesmo grupo, né, da mesma classe, são mamíferos, porém com funções diferentes. A função do braço é diferente da função da asa, né? Então, são estruturas que nós chamamos de estruturas homólogas. As estruturas análogas já é o contrário. São estruturas de seres que têm características, né, origens embrionárias diferentes, né? Aqui eu tenho a asa de um morcego e a asa de uma ave. Morcego é um mamífero, a ave, né, também aqui já é uma outra classe, e o inseto também já é um outro grupo, né? Então, são seres com características, né, embrionárias diferentes, porém a função é a mesma, né? A função das asas é voar. Órgãos vestigiais são órgãos que são reduzidos de tamanho, geralmente sem função específica, e eles hoje, né, são vistos como algo, como um indício da evolução, indicam que nós tivemos uma ancestralidade. E aí a gente tem aqui alguns bem famosos, como a apêndice, né, que é uma glândula que fica no final do nosso intestino, e ela aparentemente não tem função específica, ela é um indício da evolução. Músculos cefálicos, né, dobras, aí nós temos também aqui o cóccix, né, que foi considerado, né, antigamente era um rabo, né, nossos ancestrais tinham essa estrutura como um rabo, e esse rabo era para dar equilíbrio, né, a esses animais. Nós perdemos essa capacidade, a nossa espécie, porque nós somos bípedes, né? Passamos a andar e temos equilíbrio, então a gente perdeu essa função, essa necessidade, e aí atrofiou, né, ao longo da evolução, e temos aí esse indício, né, da evolução, que é o osso cóccix. Também temos esses músculos cefálicos, os sisos, né, os dentes cisos, que são dentes que antigamente a alimentação era crua, então precisava de dentes fortes para triturar os alimentos. Depois que aprendemos a cozinhar os alimentos, a gente perdeu essa necessidade. Esses dentes hoje nascem em algumas pessoas e quando nascem precisam ser retirados. Outro indício da evolução é a embriologia comparada. A embriologia comparada, como o próprio nome diz, é a comparação dos embriões, né? E a gente percebe aqui a comparação entre tubarão, salamandra, lagarto, gambá, né, esses vertebrados, e a gente percebe que quanto mais semelhante for, quanto mais próximo for, mais parecido é o embrião. Observem aqui o embrião, por exemplo, aqui do homem e do macaco, né? A gente vai observando todos aqui, eles vão sofrendo transformações e alguns vão ganhando características bem semelhantes. Se observar aqui do homem e do macaco, tem características bem semelhantes, né? Muda aqui o crânio, muda aqui algumas partes, mas quanto mais, o que quer dizer isso? Quanto mais próximo for evolutivamente essas espécies, mais semelhança vai existir no seu desenvolvimento embrionário. Outro, mais atual, mais conceitual, é a bioquímica comparada, que faz essa mesma comparação, só que agora com as proteínas e o DNA. Né? Observando o DNA do homem, do macaco, por exemplo, o chimpanzé, que é a nossa espécie mais próxima, nós vamos encontrar, né, uma semelhança enorme, né, entre esse material. Então, quanto mais próximo for evolutivamente essas espécies, mais semelhante biologicamente, quimicamente, essas espécies vão ser. Ok? E aí, nós temos, falando ainda de ancestralidade, né, vamos falar um pouquinho sobre radiação adaptativa, que é essa diferenciação que ocorre partindo de um ancestral comum. As evidências da evolução, elas indicam, né, essa ancestralidade comum. E a gente pode observar isso aqui, né? Existe um ancestral comum e deles partem várias espécies. Nós falaremos isso, né, dando continuidade aos nossos assuntos. Hoje nós estamos fazendo esse momento introdutório de evolução. Estaremos falando nas próximas aulas sobre o neodarwinismo, que é a teoria mais recente. A teoria de Darwin é a mais aceita, mas existiu uma
falha no pensamento de Darwin, que foi a explicação das causas da variabilidade. E aí vem, né, à luz da genética, a teoria que vai falar sobre o neodarwinismo, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. E com isso, nós encerramos, né, a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido, façam as atividades propostas e até o nosso próximo encontro.